celebrar em Cristo. Aliás, celebrar significa festejar. É isso que diz o dicionário. Celebrar significa festejar. E hoje, particularmente hoje, nós temos motivos de sobra para estar louvando. Eu, quando acordei, por exemplo, não vivi um dia como outro qualquer, porque eu sabia que logo mais à noite eu teria um encontro com a minha igreja. Eu tinha um compromisso marcado com a minha igreja. Afinal de contas, 31 anos é realmente motivo de celebrar. Portanto, vamos celebrar com toda a nossa alegria. Bem, meus amados irmãos, estamos quase chegando no final, né? Mas ainda tem a palavra, né? Que vai ser lida daqui a pouco, que essa é muito especial, que nós vamos ouvir daqui a pouco. Mas tem estava vendo aqui na hora do culto aqui, tem um item aqui que está dizendo o seguinte: palavra especial. E aqui diz ainda do presidente. Meus irmãos, como é difícil, viu? Substituir o presidente, não é verdade? O presidente da igreja, não é verdade? Então é muito difícil. Mas eu vou tentar chegar pelo menos perto, viu? Mas bem, não vou dizer assim tão perto, né? Mas mais ou menos. O que eu posso dizer, meus irmãos, a nível da nossa igreja, posso dizer o seguinte: os 20 anos
eu estou aqui nesta igreja, o importante é ressaltar de que esses 20 anos, a alegria de eu estar aqui, sendo membro desta igreja, para mim está sendo assim, eu não tenho palavras para dizer isso. O que eu posso dizer é o seguinte: são 31 anos e 20 anos eu praticamente estou aqui, me converti aqui dentro desse tempo e estou aqui há 20 anos. E eu posso dizer, meus irmãos, que dentro desses 20 anos vivemos, a nossa igreja, considerando os outros 11, acredito eu que tempos difíceis, tempos de alegria, mas uma coisa é certa: Deus nunca nos deixou. Ele esteve sempre presente nas nossas vidas e principalmente na vida desta igreja. Muitos irmãos aqui passaram, alguns foram para perto do Senhor, outros foram para outras igrejas, mas uma coisa é certa: puderam perceber, puderam viver desse amor tão maravilhoso que esta igreja sempre demonstrou. Eu posso dizer muito mais, que a nossa igreja tem muito ainda para fazer aqui no quarto centenário, porque a nossa tarefa é realmente divulgar o Evangelho. A nossa tarefa é buscar realmente para aqueles que não conhecem Jesus Cristo. E é uma tarefa difícil. E somente para alguns que têm vontade de trabalhar é que vai conseguir levar em frente essa orientação do nosso Deus, realmente poder a gente correr atrás, levar o Evangelho. E tenho certeza que isso nós vamos conseguir. Os anos vão se passar e nós vamos passar juntos, né? Tenho certeza que os nossos netos, eu já falo netos, porque nós, nas lutas constantes da nossa igreja, chegamos a ter aqui a compra de um terreno aqui ao lado, adjacente. Então é uma luta constante, pastor, para a gente conseguir comprar esse terreno. É claro que para esta geração aqui, presente, vai ser muito difícil a gente ver o templo construído. Talvez alguns até possam chegar a ver, mas eu tenho certeza que os nossos netos chegarão a ver, estarão aqui à frente dirigindo os cultos desta igreja. E eu tenho certeza disso, eu tenho fé nisso, porque o nosso Deus é poderoso e Ele vai nos conceder essas coisas belas e maravilhosas, como até hoje Ele tem sido para nós fiel, como a nossa irmã cantou agora há pouco. Ele sempre foi fiel e vai ser sempre fiel. Temos mais uma tarefa aí pela frente, talvez um terreno ao lado, para que a gente possa juntar os dois, para que a gente possa ter um templo realmente digno, grande, respeitado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não pensa em templos assim para termos aqui 800, 500, 1000 membros, não. Mas o importante é que nós tenhamos, sim, o Evangelho à frente de Jesus Cristo, sendo o nosso general. Isso que é importante. E é isso que eu tenho a dizer, meus irmãos. Se Jesus Cristo, se nosso Deus é fiel para conosco, nós temos que ser obedientes para com Ele. Cabe a nós, tarefa difícil, mas só vamos conseguir se nós nos empenharmos a isso. Cabe um outro fator também, agora, nesse momento, de eu apresentar o pastor Roberto Pimentel. O pastor. Pastor aqui é o nosso, digamos assim, conhecido da casa, Em épocas... Desde o tempo do pastor Agenor. Em épocas, exatamente, pastor, eu ia comentar isso, mas já que o senhor se adiantou, viu?
Em épocas, digamos assim, especiais como esta, eu tenho certeza, como foi desta vez também, ele está sempre sendo lembrado. Esteve aí, era conhecedor, viveu, conheceu o pastor Agenor, na faculdade teológica também, o pastor Haroldo. Exatamente. Então eu posso dizer o seguinte, né? Não só o pastor Haroldo, mas como o saudoso também pastor Agenor, teve grandes alegrias no fato de conhecer o pastor aqui presente. Então, eu só tenho a dizer uma coisa. No meu entender, no meu maneira de ver, Deus tem abençoado também o pastor aqui presente. E tenho certeza que Deus vai continuar abençoando. E tenho certeza, pastor, que o senhor aqui vai voltar muitas e muitas vezes. Não esqueça, olha, isso é certeza. Então agora, o pastor Roberto está com a palavra. Depois dessa apresentação, eu tenho que dizer o seguinte: não estou ficando velho, hein? Não estou ficando velho. O Haroldo, o Júnior, te carreguei no colo, hein? Noiva, esposa, noiva, namorada. Misericórdia, eu não estou velho não, né, meu irmão? Meus queridos, a irmã Elaine, né? Cristina tentou, mas eu estou desconfiado que ela não conseguiu fazer vocês saírem lá de trás e vir sentar aqui na frente. Agora a Elaine é mais simpática do que eu sou mais chato. Eu vou fazer alguns vir para frente. Vou ou não vou? Mãozinha encostada na parede lá no fundo. Criança, nenezinho, mãozinha lá no fundo, casal lá no fundo. Os primeiros bancos aqui, olha, vocês estão me desanimando, senão eu ia fazer vocês fazendo, eu ia pedir para vocês sentarem aqui. Nós temos uma maneira interessante no culto, que o pessoal que senta ali, parece que é proibido participar. Parece que é proibido. Eu fui pregar sábado numa igreja, eu virei para o pastor e disse assim: irmão, aqui na igreja é proibido os crentes e as pessoas que estão embaixo falar. Meus queridos, entre eu e vocês, agora, há de haver uma comunicação. Então, preste bastante atenção, porque você precisa entender o que vai ser dito. Tá ok? Foi, entre outras coisas, para isso que Deus te trouxe aqui hoje. Amém? Antes de pregar, eu quero parabenizar a igreja, todas aquelas bênçãos maravilhosas, né? Que Deus abençoe ricamente esta igreja. Tá ok? Vamos ao nosso raciocínio de hoje, meus queridos. Eu quero começar fazendo uma pergunta a todos que estão dentro desse tempo. Você já está viajando para o lado certo? Sim, porque a vida é uma viagem. E todos estamos viajando, meus queridos. Ou para o lado errado, ou para o lado certo. Mas todos estamos viajando. Há um tempo atrás, eu vi uma pessoa dizer para outra assim: ô meu querido, como é que vai ou não vai? E o outro respondeu: só vai. Brincadeira interessante, né? Isso faz mais ou menos, se eu falar quanto tempo faz isso aí, que você vai pensar, uns 20 anos atrás. Nunca mais eu esqueci. Brincadeira, os dois se cumprimentando. Não é que é verdade? Só vai. O grande problema é: vai para onde? Será que todos que estão dentro desse templo já estão viajando para o lado certo? Você já embarcou na canoa
certo? Porque nós estamos numa canoa, ou na errada ou na certa, nós estamos numa canoa, ou em uma canoa. E você, meu prezado irmãozinho em Cristo? E esse é o grande problema da pregação, né? Começa a fazer essas perguntas, o crente já se ajeita e diz: acabou, não preciso prestar atenção mais, não precisa assim. Você que já tem certeza de estar na canoa certa, na direção certa, você ainda está viajando com alegria? Eu conheço um tremendo de um pregador, um dos maiores conhecedores do Novo Testamento no mundo vivo hoje. Ele diz um dia para mim: pastor Roberto, se nós conseguíssemos recuperar os crentes que foram embora, ou que estão sentados, só encostados, desanimados, tristes, se a gente conseguisse recuperar este povo, a igreja multiplicaria por 10. Você que já está viajando para o lado certo, você está viajando com entusiasmo, com alegria, sem titubear, sem recuos. Lembre-se de quando você se converteu, o primeiro dia. Como é que você estava? E hoje? Eu quero pensar nesta noite, meus queridos, no seguinte tema: a canoa em que o cristão embarcou. E por força do tema que me deram, enquanto é tempo, porque o tempo acaba. Vamos ler, para que sirva é a nossa base de meditação hoje. Vamos ler o texto. Quero conduzir a todos que estão neste templo a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, os 13 primeiros versículos. Eu estou desconfiado, eu tenho duas chances, porque eu prego hoje, e se vocês deixarem, e Deus também, sábado também. Eu estou desconfiado que eu vou dividir meu sermão hoje em duas partes, uma hoje e outra no sábado. Quem quiser ver a conclusão vai ter que vir sábado. Não vai assim? Vamos ver como é que nós vamos. Vai depender da reação, de como o tempo correr. Vamos ficar em pé. Vamos ler 1 Pedro. Capítulo 1, versículos 1 a 13. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações ou provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação
inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Vamos fechar um pouquinho só os nossos olhos e vamos falar com Deus mais um segundinho. Senhor, que pena, Senhor Deus, que pena que eu preciso pregar, Senhor Deus. A minha falta de capacidade vai atrapalhar a riqueza desse texto, Senhor Deus. Mas o Senhor é poderoso, ó Deus. O Senhor pode usar esse trecho tão rico que o Senhor mesmo inspirou na mente e nas mãos do apóstolo Pedro para que ele escrevesse por ti, ó Deus. Só por isso eu me atrevo a pregar, Senhor Deus, confiado no teu poder. Que o Senhor possa, de alguma maneira, fazer um milagre incrível de substituir a nossa incapacidade de transmitir tanta riqueza para esses corações sedentos nesta noite, Senhor Deus. Amém. Abençoa todos nós no momento, nestes minutos de pregação. Nós te pedimos, nos abençoe, Senhor Deus, nos abençoe em toda a riqueza desse texto, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Vamos nos assentar, meus queridos. A canoa em que o cristão embarcou, enquanto é tempo. Estes versículos que lemos é o início da carta que Pedro apóstolo escreveu para os cristãos da época dele, para estimulá-los a continuar firmes no caminho do Senhor, pois eles estavam sofrendo e poderiam, sem esta orientação de Pedro, desanimarem, desistirem, se desestimularem, sentindo dúvidas a respeito de suas decisões frente ao Evangelho. Em meio aos sofrimentos e à continuidade da vida após terem se entregado a Cristo, eles, os cristãos da época de Pedro, poderiam estar pensando mais ou menos assim: será mesmo que tomamos o caminho certo em nossas vidas? Por que é que as pessoas desistem, meus queridos? Por que é, meus amados, que tantas pessoas que começam a seguir Jesus Cristo, fazendo confissões lindas, alguns meses depois, outros talvez um ano, ou 2 ou 3, desistem? Vão se arrefecendo, vão. O apóstolo Paulo escreve esta carta, o apóstolo Pedro, desculpe, escreve esta carta para dar aos cristãos chão, firmeza, não emoções, e só emoções, mas chão, firmeza. À altura que eles estavam vivendo sofrimentos, eles poderiam ter dúvidas, tais como esta: será mesmo que esta história de seguir a Jesus Cristo e obedecê-lo até o fim vai realmente me levar a algum lugar? Será, enfim, que nós cristãos embarcamos na canoa certa? O apóstolo Pedro, então,
inicia sua carta, nesses 13 versículos, nesse início que lemos, ele inicia essa sua carta, escrita àqueles cristãos, mostrando que o cristão, o crente em Jesus Cristo, eu disse o crente, eu não disse o batista, eu não disse o presbiteriano, eu não disse o pentecostal, eu disse aquele que creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele escreve esta carta mostrando aos crentes, aos cristãos, que o cristão deve permanecer firme na canoa em que ele embarcou, pois apesar das dificuldades, a canoa, é o barco de Deus, o Evangelho, o caminho que o cristão decidiu pautar, é o barco de Deus, e nela, na canoa do Evangelho, chega-se a um maravilhoso e seguro porto final. Quando terminar esse culto, ou quando terminar esse de sábado, se te perguntarem o que o pastor pregou, diga o seguinte: o pastor nos informou que, baseado em 1 Pedro 1, de 1 a 13, o cristão deve permanecer firme na canoa em que ele embarcou, pois apesar das dificuldades, ela é o barco de Deus, e nela chega-se a um maravilhoso e seguro porto final. E sobre este embarque, o apóstolo Pedro, neste texto, diz 4 realidades sobre este embarque, que quando consideradas, farão com que você nunca mais vacile. Nunca mais. Você não terá nunca mais dúvidas se deve ou não continuar até o fim. Se você olhar as 4 realidades que o apóstolo Paulo fala deste embarque, você nunca mais vai vacilar. Vamos ver essas 4 realidades, meus queridos? Primeiro, o apóstolo Pedro diz que este embarque, o embarque na canoa do Evangelho, você não deve nunca mais descer da canoa, nunca mais voltar, trocar de canoa, porque, em primeiro lugar, foi Deus quem te levou a este embarque. O apóstolo Pedro diz aí, em versículos 2 e versículos 3, eleitos. Deus disse: o Roberto Tadeu Pimentel apontou com o dedo dele. Deus disse: a Elaine Cristina, nome e sobrenome. Deus disse: Haroldo. Há um versículo na Bíblia muito mal interpretado, aliás, tem muitos, né? Mas há um versículo muito mal interpretado na Bíblia. É aquele de Romanos que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já vi esse versículo ser aplicado em coisas que eu falo: meu Deus, tem misericórdia de nós crentes. Tomara que a gente leia a Bíblia um pouquinho melhor. Mas é aquele velho problema: tira o versículo do contexto, rasga o que está sendo dito ali, meus queridos. Vamos dar uma espiadinha onde está esse versículo, meus queridos. Romanos, crentes, Romanos, não acredito. Meu irmão, tem certeza que não é proibido falar aqui? Não? Pode falar. Romanos quanto, meus amados? 8. Não entendi. Romanos 8. Se você não falar, não acho aqui. E aí acabou o sermão, parou, não tem mais jeito de ir para frente. 8:28.
você sabe, né? O que está escrito aí? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles Que que são chamados por seu decreto. Não é chamado para o ministério não, meus amados. É chamado para o embarque na canoa do Evangelho. Nós temos, o contexto desse versículo é o seguinte: se você ler o capítulo 8 de Romanos todinho, o que ele está dizendo aí é o seguinte: se Deus disse que o Zé da Silva, que está aqui dentro deste templo, vai para o céu, Deus vai movimentar o universo e ele chegará. Você um dia encontrará alguém que te evangelizará. E Deus derramará sobre a tua vida todos os recursos para o Senhor entrar na canoa em que nós entramos. É pela vontade de Deus. Há 25 anos atrás, quando eu era um trapo, e as igrejas evangélicas que tinham em volta da minha casa falhavam completamente nas suas estratégias de evangelização, Deus me buscou. Um amigo meu de turma, eu não tinha a mínima chance, humanamente falando, eu tinha ódio aos crentes, meus amados. Eu não era neutro não, você que é visitante, talvez hoje você tenha vindo contra a tua própria vontade. Mas você veio porque você é educado, você não quis falar mal com o vizinho, com o amigo, você veio. E talvez você esteja sentado aí, tipo, puxa vida, que coisa e tal. Eu quero agradecer você é muito educado, ou educado. Eu não era assim não. Se alguém fosse na minha casa me convidar para me vir no aniversário, o problema seu, tu está fazendo o quê? 31 anos? Problema seu, todinho seu, azar seu. Quem mandou você arrumar essa dor de cabeça para a tua vida? Eu tinha ojeriza. Isso, ela não tem essa palavra, né? Se não tivesse, vocês apagam essa gravação. Tem? Obrigado. Sabe por que meu amigo falou do Evangelho para mim? Porque quando me disseram que ele tinha se convertido, eu falei, não, esses caras não vão fazer isso com um amigo meu, não. Me referindo aos três. Eu fui na casa dele, dissuadi-lo, eu não me esqueço nunca mais. Eu disse, meu querido, não é possível, cara. Você naquela época ele namorava com a Miss Corinthians. Já pensou? Miss e do Corinthians, cara. Brincadeira. Cara, você namorava de Miss Corinthians, meu. Faz parte do meu ciclo de amizade, mas grande ciclo que ele fazia parte. E você me cai nessa de ir atrás desses otários, cara. Você está brincando. E ele me disse assim, olha, isso já faz 25 anos, ou até um pouquinho mais. Mas eu conto para vocês aqui hoje, parece que eu estou naquele momento. Ele disse para mim assim, Roberto, ele não disse Roberto, porque ele me chamava pelo apelido. Disse, Roberto, eu não sei te explicar ainda, cara, mas o que eu encontrei, você precisa também. E essa frase já me balançou, mas não deixei de perceber. Era Deus por trás do meu amigo. Há uma canoa que você precisa embarcar. Mas se você embarcar, ou embarcou, foi pela vontade de Deus, estritamente pela vontade e poder de Deus. Ele te chamou. Em Romanos capítulo 8, versículo 38, aliás, 28, aí que vocês citaram, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Um outro versículo mal citado, João capítulo 1, versículo 12, 11 e 12. Olha, nós temos esse costume, cito 12, 11 não. É por isso que a gente interpreta a Bíblia mal, é por isso que nós erramos. Nós fazemos os cortes na Bíblia no lugar errado.
João capítulo 1, versículos 11 e 12 diz, não tem jeito, tem que ler tudo. Capítulo todo de João capítulo 1 está dizendo que Jesus é Deus encarnado. Quando Jesus disse aos judeus que o aguardavam há 1600 anos aproximadamente, quando Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quando Tomé disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus vira para Tomé e diz: Tomé, você está andando comigo há tanto tempo e não me conhece ainda. Quando Jesus começou a dizer que ele era o Filho do homem das profecias do Velho Testamento, quando Jesus começou a dizer que o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, quando Jesus diz: eu sou o Senhor até no sábado, o judeu não aguentou. Judeuzinho desde criança, o judeu passava a mão na cabeça do filho, tirava o chapéuzinho, né? Passava a mão: filhinho, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, havia um clima, havia uma cultura, havia um povo que aguardava, que cria, que se estabelecia, que se restaurava, que se alimentava do bom pastor. E Jesus simplesmente disse para esse povo, sentadinho talvez numa cadeira ou numa pedra, disse: eu sou o bom pastor. Misericórdia. É isto que está dito aqui em João capítulo 1, versículo 11 e 12, que Jesus, Verbo, o bom pastor, Jesus Deus encarnado, Deus Filho, veio para o que eram seus e os seus não receberam como filho. Deus Pai, Deus Filho. Na última Páscoa, a revista Veja, foi a revista super interessante, ela fez uma reportagem sobre Jesus Cristo, e eles entrevistaram vários líderes religiosos, e este Henry Sobel, presidente do Rabinato aqui em São Paulo, no Brasil, no me lembro, ele deu a seguinte declaração para a revista super interessante: não, nós cremos que Jesus era um excelente homem, tudo bem, é tipo assim, olha, nós achamos que vocês cristãos têm que admirar mesmo Jesus foi uma vida muito interessante e tal. O que nós não admitimos é que ele era o Messias. E aí no versículo 2 diz assim: mas a todos quantos o receberam, esse versículo está dentro desse contexto, a tantos quantos olharam para Jesus e viram o Messias, olharam para Jesus e viram Deus encarnado, olharam para Jesus e viram o Verbo, aquele que disse: haja luz e houve luz, aquele que diz: haja universo e houve universo, aquele que soprou o fôlego da vida num montinho de barro e virou gente. Este estava ali e os judeus não quiseram. Mas há tantos quantos olham para Jesus e veem Deus Filho, estes se tornam filhos de Deus. E veja, pasmem, e veja se você consegue concordar comigo que quem embarca na canoa do Evangelho, em primeiro lugar embarca porque ele é vontade de Deus. Olha o que está escrito no versículo 13: os quais? Aqueles que viram e receberam Jesus assim. Deixa eu dizer para você, saia aí fora e pergunte para as pessoas se elas aceitam Jesus. Meus queridos, nós estamos precisando de uma reforma na pregação evangélica. Eu me atrevo a dizer que nós estamos precisando de uma reforma fundamental na pregação evangélica atual. As nossas pregações são vazias, as nossas pregações são muitas vezes sem sentido. O camarada termina o sermão e diz: quem aceita Jesus?
Aí todo mundo toca, pega o órgão, toca, pode tocar o cantor cristão inteiro. E o pregador aqui na frente fazendo apelo. Não vai, por quê? Ele fica perguntando: quem aceita Jesus? Todo mundo aceita Jesus, meus queridos. Todos aceitam Jesus. O bebedor de cerveja no balcão dos bares aceita Jesus. Ele aceitou faz tempo. O espírita, nossa, o espírita aceitou antes que você. Lógico, para quem você perguntar, sai fora e pergunta: quem aceita Jesus? Todo mundo aceita. Minha mãe recebe 7 linhas de caboclo, não sei das quantas diferentes. Pergunta para ela se ela aceita Jesus. Aceita. Lógico que ela aceita. Todo brasileiro aceita Jesus. Quando Pedro Alves Cabral encostou aí as 3 caravelas aí, qual foi a primeira coisa que se fez aqui no Brasil? Uma missa, meus queridos. Essa expressão aceitar Jesus faz parte da história do Brasil. Agora, o grande problema é o que você aceita de Jesus. Esse que é o grande problema. Assim de pessoas, meus queridos, dizendo que aceita Jesus e está procurando Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz que quem encontrou Jesus não precisa procurar Deus mais. Já achou? E ele diz no versículo 13: estas pessoas que receberam Jesus assim, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Esta é a primeira realidade a respeito do embarque na canoa que o cristão embarcou. Quem embarcou? Embarcou porque Deus quis. Você que está aqui nesta noite hoje, se você embarcar hoje, você vai embarcar porque Deus quis. Meu amado irmãozinho, nasceste no lar evangélico, nasceu porque Deus quis. Papai deu educação cristã, mamãe ajudou o papai a te ensinar as sagradas escrituras, as sagradas letras. Houve um período de crise na sua vida, houve talvez você percebeu que você não era nascido coisíssima nenhuma, que você só era filho de crente, e teve uma crise e tal, e de repente num cantinho você realmente entregou a vida para Jesus, você embarcou, não porque o papai quis, não porque a mamãe era uma bênção, mas porque Deus, na sua vontade, no seu decreto, te chamou e te fez embarcar na canoa do Evangelho. Este é o primeiro motivo pelo qual você não deve pensar nunca em descer da canoa que você e eu embarcamos. E que você que está dentro desse tempo e ainda não embarcou, pense seriamente em embarcar hoje, já, enquanto ainda é tempo. Outra realidade que o apóstolo Pedro coloca aí na sua primeira carta, para que o cristão nunca pense em abandonar a canoa que ele embarcou, é que este embarque nos dá um novo horizonte. Dá uma espiadinha comigo, volte lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Que coisa doce, que maravilha. O apóstolo Pedro está dizendo, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou para este embarque, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. O embarque na canoa do Evangelho, meus queridos, ele tem como segunda realidade o fato de que este embarque nos dá um novo horizonte. Como é que eu ia nos velórios antigamente? Hein? Antigamente eu ia nos velórios, chegava lá, estava lá o defunto. E um chora, outro desmaia, outro, meu marido, filho.
Então, filho em velório é até difícil, porque a hora é triste. A gente fica assim, tem hora que a gente fala, meu Deus, se não fosse trágico, seria como? O sujeito judia da mãe a vida inteira, um malandrão. Aí a mãe está lá na mesa, chora, eu às vezes fico desconfiado que chora de dor na consciência. Mas está lá. Aí eu saí dos velórios, puxa vida, foi mais um. Será que acabou? Será que vai queimar um pouco no purgatório? Será que, uma ocasião, meus amados, eu estava trabalhando, eu era vendedor, e eu vi o seguinte diálogo entre os colegas de serviço. 3 vendedores conversando assim perto de mim. Eles disseram assim, um dizia para o outro assim: o que você acha que vai acontecer depois da morte? Aí um dizia assim: olha, a minha mãe me falou que tem céu, inferno e purgatório. Eu não sei se a minha mãe tem certeza, mas ela me falou. Homem grande, terno, gravata, pastinha de vendedor na mão, pai de filhos, religioso. Aí o outro diz: não, sabe o que é? O meu tio me falou que a gente morre, volta depois aleijado, cego, paga mais um pouco de pecado, aí morre de novo. Se não deu tempo de pagar tudo, é um problema, porque o sujeito mais peca do que paga, aí como é que fica? Quantas vezes ele vai ter que voltar? Então, eu acho. E aí o terceiro diz: olha, para mim é o seguinte, eu acho que morreu, acabou tudo. Aí viraram para mim, eu estou no cantinho ali trabalhando, viraram para mim e dizem: e você, o que acha? Eu falei: eu não acho nada. Eu não acho nada. Eu achava, agora eu não acho mais nada. Eu tenho certeza, Jesus me gerou para uma nova esperança. Eu vi Jesus ressuscitar. Pelo amor de Deus, eu não fui lá não. Espiritualmente, documentalmente. Meus amados, você sabia que o fato histórico mais bem comprovado de toda a história universal é a ressurreição de Jesus Cristo? Sabia disso, minha irmã? Sabia disso, meus prezados irmãos em Cristo? Como é que você deixa uma informação tão preciosa escapar? Quem aqui já tirou nota baixa por causa da história de Alexandre Magno aqui? Lembra quando você ia fazer prova de história e tal? Aí o professor entrava na classe e dizia assim: agora nós vamos estudar o período não sei das quantas, aí contar toda a história de Alexandre Magno, que conquistou o Paraná. Lembra disso? Sabe quantos documentos tem para comprovar essa história toda? Coisa do tipo 5, 10 documentos. E o povo acredita, estuda e é verdade. Agora você sabe quantos documentos tem comprovando a ressurreição de Jesus? Mais de 20.000. Mais de 20.000. Eu vi, sim senhor, a ressurreição de Jesus. Vi pela fé, vi por documento seríssimo, palavra de Deus. E sabe como eu vi a ressurreição de Jesus também, meus queridos? Como todos os crentes aqui estão aqui viram. Nós não vimos com esses olhos. Mas o que simboliza o nosso batismo? Por que é que o nosso batismo é feito dentro de um tanque de Deus? Porque o nosso batismo simboliza o milagre que aconteceu em nós. Morri, por isso que a gente é mergulhado dentro das águas, simbolizando o enterro. Morri por quê? Morri para quê? Morri para minha falta de esperança, morri para minha falta de rumo, morri para os meus horizontes tenebrosos que eu tinha antes, morri para este mundo. Eu me identifico com a morte de Jesus, eu me comprometo cabal, total e profundamente com Jesus. Já viu esses apelos? Não, levante a mão sem compromisso. Meu Deus do céu, você pode chamar isso do que quiser, mas não de apelo bíblico. Ao me perdoar. Não era desse jeito que Jesus fazia apelo.
Quer que eu cite um dos apelos de Jesus? Tome a sua cruz. E quando Jesus disse isso, cruz não era broche, não. Brochinho, brinquinho de orelha de homem, não era, não. Quando Jesus falou, tome a sua cruz e me siga, a molecadinha de 6, 7 anos sabia do que Jesus estava falando. Morra, você tem que morrer. Para embarcar na canoa, você tem que morrer. É isto que o mergulho nas águas simboliza. Eu morri. O Roberto Tadeu Pimentel, de 26 anos atrás, não existe. Eu nunca me esqueço do dia que eu voltei lá na minha ex-esquina. Eu frequentava uma esquina, sabe qual era o apelido da esquina? Esquina do pecado, que não era à toa. Meu Pai do céu, meu Jesus amado, você não pode imaginar aonde foi que Jesus me buscou. E um dia, 5 ou 6 anos depois que eu me converti, que eu já houvera me convertido, eu voltei lá, saudade dos colegas. E um deles disse assim para mim: Roberto, nós estamos com tanta saudade de você. E eu olhei para ele, tinha 2 lágrimas correndo nos olhos assim. Rapaz de maconha, rapaz de boate, rapaz de briga. Meus amados, meus irmãos, vamos sair de dentro desses templos, meus queridos. Vamos evangelizar aí fora. O sujeito se torna viciado em drogas, meus queridos, porque ele tem sede. Porque ele está ansiando aquilo que eu vou mostrar nesse texto sábado à noite. A 4ª realidade do embarque. É que ele não sabe procurar. Ele sai tateando, ele sai chutando, ele é cego, ele é surdo, ele é mudo. Ele precisa de um crente que lhe diga lá. Isso é a 4ª parte, estou adiantando, só no sábado à noite. Só vamos escutar quem estiver aqui no sábado à noite, viu? Seu filho. Aí eu olhei para o amigo, tinha me dito: Roberto, nós estamos com uma saudade de você aqui. Eu olhei e estava correndo 2 lágrimas nos olhos dele. Eu disse assim para ele: meu querido, eu também estou com muita saudade de você. Só que tem uma coisa, de vocês todos. Estávamos sentados ali, 5 ou 6 ex-colegas, meus ex-colegas. Eu disse para ele: só que tem uma coisa, meu amado, para andar comigo agora tem que vir para a canoa que eu embarquei. Aí o outro que estava do lado disse assim: fogo de palha, daqui mais 6 meses ele volta. Eu disse para ele assim: meu querido, vou lhe comprar um banquinho de ferro, bem forte, porque o senhor vai ficar sentado esperando muito tempo eu voltar. Sabe por quê? Não é uma questão de religião. Não é que eu era católico, ou espírita, ou kardecista, ou presbiteriano, e agora sou batista. Não, não é essa questão, não. O Roberto, que você conhecia, não existe mais. Morreu, embarcou na canoa do Evangelho. Quando eu ia nos velórios, meus queridos, eu saía dali da mesma maneira que os meus amigos de serviço estavam diante da morte, achando. Quando eu digo para eles assim: meus amados, eu não acho nada, eu tenho certeza. Sabe o que eles falavam para mim? Preste atenção, meu prezado visitante. Sabe o que os meus amigos falam? Você é muito pretencioso, hein, meu? É por isso que eu não gosto de crente. Vocês são fogo, que é isso? Não, eu falei: meu querido, pelo que eu entendi, vocês 3 disseram que tem religião, todos vocês. Quanto tempo vocês estão frequentando a religião de vocês? Ah, não disse tanto, outro de tal. Pô, vocês já são adultos desse tamanho. Estão viajando. Estão, depois de tantos anos dentro da sua religião, você ainda está achando, meu querido? Jesus veio para que você, eu e tantos quantos quiserem embarcar na canoa do Evangelho, dizer: eu sei qual é o meu horizonte. Aliás, meus queridos, cristão é aquela pessoa que está olhando para o horizonte. A grande esperança, a maior esperança, o fôlego, a alma do cristão é o horizonte. Por isso,
esses evangelhozinhos que estão sendo pregados no rádio e na televisão hoje, eu acho às vezes, se não fosse Cristo, eu acho até piada. Eu vi esses dias alguém dando o seguinte testemunho na televisão: pastor no microfone e a pessoa no outro lado. O pastor dizia assim: então, só recebeu Jesus? Recebi. Então me fala alguma coisa. E o rapaz até que ia falar alguma coisa interessante, mas o pastor virou e disse assim: não, mas qual o carro que você tinha quando você chegou aqui na igreja? E o rapaz não sabe o que é. Jesus me deu paz. Ele falou: paz. O pastor: não, mas qual o carro que você tinha quando você chegou aqui na igreja? Aí o pastor insistiu tanto, porque o camarada falou: eu tinha um Gol 84. Aí o pastor disse: e agora? Olha o testemunho que está sendo chamado de evangélico hoje. Meu Pai do céu, eu tenho 66 livros na Bíblia, não precisaria os 66, não, só esses 13 versículos aqui já seria o suficiente. Ah, pastor, qual o carro que você tem agora? Não, sabe o que é Jesus? É maravilha. Não, mas qual o carro que o senhor tem hoje? Depois que o senhor veio para essa igreja, está insistindo tanto que ele falou: agora eu tenho mas ele falou uns 4 carros dela. Ah, meus queridos, olha, se isso for evangelho, eu que estou na canoa errada. Se isso for evangelho, a minha canoa é furada. Porque o que o apóstolo Pedro diz é o seguinte: que a canoa que o cristão embarcou, ele não deve descer nunca. Em segundo lugar, porque na canoa que nós estamos, nós olhamos para o nosso horizonte e ali está a nossa grande esperança. Quando eu olho para o túmulo de Jesus vazio, quando a Bíblia me diz, quando o fato histórico mais bem documentado de toda a história universal, que é a ressurreição de Jesus ressurgindo dos mortos, e eu e você que embarcamos na canoa do Evangelho, temos um milagre tremendo colocado dentro do nosso peito, que nos gera uma nova esperança, um novo horizonte. Eu não tenho mais medo do meu futuro, eu não tenho mais medo da morte. E todo cristão verdadeiro que entendeu o Evangelho, que embarcou na canoa mesmo, ele não tem medo da morte. Ele pode ter medo de atropelamento, da morte não. Você me falar que tem 10 camaradas aí fora com um revólver, todos eles me esperando para me encher o corpo de bala, você pode ter certeza que eu vou sair lá fora, abrir o peito e está lá, Superman. Claro, é igual ir no dentista. Na hora do dentista eu tenho medo. Mas por que eu vou no dentista? Porque eu fico pensando na hora que eu vou sair. E aí já está obturado, está direitinho, limpinho. Da hora eu não gosto. Da cadeira, do bispo, do buticão, daquele coisinho, não. Mas depois que eu saio assim, tirando fotografia. Se eu soubesse que eu fosse morrer daqui uma semana, caindo num incêndio, misericórdia, meu Deus do céu, anestesia, Senhor. Uma boa anestesia aí. Na hora, é claro, eu sou ser humano, não sou anjo, não estou. Pode ver, não tem nada, só costas, igualzinha de todos vocês, talvez um pouco mais largo, um pouco mais gordo, mas costa humana. Mas eu sei de uma coisa, já disse lá em casa: me deixe, falem para a igreja fazer um culto, mas daqueles para cantar alegre, não vão levar ele Cristo, não, tem que levar música alegre. Oh, que belos dias, oh, que belo, não. Quando eu embarquei na canoa do Evangelho, eu embarquei porque o Evangelho nos gera um tremendo no horizonte. Veja o que o apóstolo diz aí, meus queridos: o cristianismo nos coloca à frente, à nossa frente, a esperança nova de uma herança incorruptível, incontaminada, que não murcha. Está todo mundo aí, né? Porque o Ronaldinho ganhou
20 milhões de dólares, não sei o que, você começa a fazer 10%, 15%, tal, dá mais ou menos uns 3 milhões de dólares. Até os crentes, viu, meu filho? Até os crentes. Poxa, se eu fosse o Ronaldinho. Até os crentes, minha irmã. Mas sabe por quê? Porque nós não estamos lendo Bíblia direito, nós não estamos meditando, nós não estamos conduzindo as nossas vidas pelos padrões, nós não estamos entendendo, não é? Não estou falando de lei, não. Eu não estou falando de ler a Bíblia para ver. Ora, domingo que vem eu li na Bíblia que eu tenho que vir de terno e gravata. Estou de terno e gravata, olha aqui, não conta o pastor Alonso, só que eu estou na casa de vocês. Olha, eu li a Bíblia para aprender que tipo de roupa que o crente usa. Olha, eu li a Bíblia porque eu preciso aprender como é que eu vou ficar no púlpito. Eu li a Bíblia para investigar o milagre que Deus fez em mim, para descobrir as possibilidades amplas, imensuráveis, que eu e você como crente já temos. O apóstolo Paulo diz que os 2 milhões de dólares que o Ronaldinho ganhou são esterco diante da possibilidade que está lá no horizonte para mim e para você. E quando Paulo escreveu que é esterco, ele queria escrever esterco mesmo. Não? Estava conversando com um crente e disse: esterco, sabe para que serve esterco? Esterco é para adubar. Então, o que Paulo estava querendo dizer é que esterco põe na planta para crescer e tal. Então, todas essas coisas que eu estudei e tal, elas serviram para o meu crescimento. E Paulo queria dizer, meus queridos, é que o que nós temos em Cristo, o horizonte, a herança que está prometida para nós,